A escolha de Deus. Obrigado. 1 Samuel 8, o versículo 1, depois o versículo 4 e 5. 1 Samuel 8, o versículo 1, depois o versículo 4 e 5. Quem pegou pode ler. Ó Senhor Jesus, amém. Tendo Samuel, amém, envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. 4 a 5 agora. 4, 5. Amém. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Senhor Jesus. Então, aqui, Samuel, ele era um profeta de Deus, e ele era um profeta, mas também ele era um juiz. Sim. Então, as pessoas iam até ele para pedir conselhos, direcionamentos, mas o povo de Israel, se a gente for ler todo o contexto aqui, eles ficaram olhando para as outras nações e perceberam que as outras nações todas tinham um rei, mas eles não tinham um rei. E ali eles manifestaram esse desejo: ó, Samuel, seus filhos, ele falou com Samuel, né? Os teus filhos não andam mais pelos caminhos do Senhor, né? Estão se inclinando para a avareza, aceitando suborno, pervertendo o direito, e você já está velho, então constitua um rei para nós queremos um rei. Samuel, quando ouviu aquilo, se entristeceu, porque Samuel ele já tinha essa função de direcionar o povo, né? Samuel se entristeceu e Deus falou: Samuel, não fique triste, eles não rejeitaram você, mas rejeitaram a mim. E Deus disse: explique para eles as responsabilidades que eles terão que adquirir ao ter um rei, né? O rei ia ter muitas regalias e eles iriam sofrer também muitas limitações tendo um rei por sobre eles. Mas mesmo assim Samuel falou e o povo não queria: não, nós queremos um rei. E então Deus foi e atendeu essa vontade, esse pedido do povo, né? E aí Deus escolheu Saul. Saul significa pedido a Deus, né? Vamos ver 1 Samuel 9, para nós vermos essa primeira escolha de Deus. 1 Samuel 9, o versículo 15 até o 16. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Saul estava em busca das jumentas extraviadas do seu pai, e ali disseram: vamos na casa do profeta, né, que chamava antigamente de vidente. E aí eles foram. Quando eles estavam indo, que demorava para chegar, o Senhor aqui já revelou a Samuel, dizendo, 16: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Senhor Jesus. O final do versículo 20 diz assim: eles já tinham se encontrado, Saul já tinha chegado, e Samuel falou assim para Saul: e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, se referindo a Saul, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Aí veja o que Saul disse no 21: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então, Deus escolheu aqui Saul, a menor das tribos de Israel, e da família ali de Benjamim aqui, ele também era a menor família. Então, Deus escolheu ali, não foi a grandeza, escolheu, né, a menor das tribos e a menor de todas as famílias para constituir um rei sobre ele. E nesse momento aqui, que Deus escolheu Saul, Saul ele não se achava capacitado, ele não ficou rejubilante como quem ele já queria ter esse poder, né? Pelo contrário, nós vamos ver aqui que ele ficou realmente assim, meio que, nós podemos dizer, temeroso, né? Vamos ver aqui quando Samuel unge ele, 1 Samuel 10, o versículo 20 ao 24. Quem pegou pode ler. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a Benjamim, tendo feito chegar. É o 20, é? Uhum.
tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. 23. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Sim. Aleluia. Então aqui, Saul, ao ser escolhido rei, quando lançaram ali as sortes, né? Mas tudo dentro da soberania de Deus, pois Deus já tinha avisado que ele seria o rei. Saul, ele estava escondido, né? Senhor Jesus, estava escondido entre as bagagens, ou seja, ele já sabia que ele seria o rei, mas diante daquela festa, daquela festividade de celebração, em que a sorte estava sendo lançada, ele se achou incapaz. Então, um dos primeiros critérios que nós vemos aqui da escolha de Deus é que Deus escolhe os incapacitados, aqueles que não se acham capazes. Se você achar capaz, você está dependendo da sua capacidade natural, e aí você vai depender daquilo que você aprendeu, daquilo que você já sabe, da sua experiência. Mas quando uma pessoa ela é incapacitada, humanamente falando, ela vai depender do Senhor. Meu Deus, é como eu estava falando com a professora hoje, aí às vezes uma pessoa é formada em uma área, e às vezes para completar a disciplina ela precisa dar aula de outra disciplina. Ela não é capacitada, humanamente falando, né, porque não tem a licenciatura naquela área, mas como ela não é capacitada, ela depende ali dos estudos, vai pesquisar, vai ler, vai buscar na internet, e aí ela planeja uma boa aula para conseguir fechar ali e dar tudo certinho. Ou seja, igualmente espiritualmente falando, o Senhor te chama para algo e você não tem capacidade. O que é que você vai fazer? Você vai se derramar diante do Senhor, se ajoelhar, orar, buscar, e aí você vai depender de Deus e Deus vai direcionar. Amém. Então Deus chama, primeiramente aqui, o critério, os incapacitados e os humildes, porque foi a menor tribo de Israel, né? E a menor família da tribo dele. Então Deus realmente, Ele escolhe para que o homem não possa dizer assim: eu consegui, foi mérito meu, foi eu que estudei, batalhei. Então Deus escolhe também os incapacitados. Mas depois que você é escolhido por Deus, você nunca está livre da tentação. E essa tentação às vezes é o ego, é a arrogância, a soberba, né? Porque com o poder vai vir a responsabilidade, e também com o poder vai vir a notoriedade, né? As pessoas vão perceber você, vão notar você, tudo vai girar em torno de você, e isso pode fazer com que o seu coração se ensoberbeça. E foi infelizmente o que aconteceu com Saul. Começou tão humilde, né? Achando que não era digno, sou a menor das tribos, Samuel, porque você me fala tais palavras? Mas chegou um momento que ele desonrou o Senhor, né? Então aos poucos ele foi perdendo a humildade, ao ponto do coração dele se envaidecer e descumprir uma ordem de Deus. Vamos ver o capítulo 15, 1 Samuel, o capítulo 15, o versículo 1 a 3. Pode ler, Gerson. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sim. castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se-á oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. 3. Vai, pois. Vai, pois, Leia. agora. Quem não leu ainda pode ler. Pode ler. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, Amaleque,
e destrói totalmente a tudo que teve, e nada lhe pobre, porém matarás homens e mulheres, menino e criança, e peito, boi e ovelha, e carneiro, e jumento. Senhor Jesus. Não é para escapar nada. Nada, né? Então Deus pediu para ferir todos ali, não deixar nada escapar. O versículo 7 diz assim: então feriu Saul os amalequitas, desde o Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O 11. Arrependo-me. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, 10, agora 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Esse arrependido no hebraico você pode considerar como entristecido. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí Samuel madrugou e foi até Saul, né? E começou a ouvir esses balidos de ovelhas, no versículo 15. E Saul respondeu, né? De onde vem esses ouvidos? De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Senhor Jesus. Vamos ver aqui mais alguns versículos. Versículo 19. Samuel diz assim: porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor. Então Saul respondeu: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ó Senhor Jesus. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. 30. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adorem o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui que Saul, eu não li o versículo, mas até nesse momento que ele tinha vencido essa guerra, ele levantou um monumento para si, para exaltar a si próprio, né? Então você vê que infelizmente ele teve um início bom, humildade, incapacidade, mas à medida que ele foi vencendo algumas guerras, né, infelizmente entrou nele ali essa síndrome assim de Deus, né, de achar que era dele, dependia dele, né, todas as coisas, mas na verdade não era. E aí Deus, quando percebeu que ele não cumpriu à risca as suas palavras, Deus se entristeceu, Samuel se entristeceu e foi ali, né? E ali eles estavam já fazendo um sacrifício que não podia, teria que ser o profeta que deveria fazer o sacrifício. Separou as coisas para o sacrifício também e poupou o rei Agag, onde Deus disse que não deveria poupar. Então ele descumpriu a palavra de Deus e por descumprir, né, Deus ali o rejeitou. E você vê que o ego dele estava tão grande que ele disse: honra-me pelo menos na frente dos anciãos, né? Para que não fique feio você me repreendendo na frente de todo mundo.
Então, ele estava voltado para si e não procurando agradar a Deus. Logo, esse arrependimento que eles pequei contra o Senhor era algo assim superficial, né? Não era algo profundo de coração como Davi. Porque quando Samuel chegou e disse: o que foi que fizestes? Né? Você desobedeceu. Ele ficou resistindo. Não desobedeci não, pelo contrário, eu cumpri. Então ele estava resistindo. Quando viu que não tinha mais jeito, aí ele disse: eu pequei e tal, né? Porque não tinha mais jeito. Então realmente foi uma trajetória que faltou esse arrependimento, né? Todos pecaram, mas alguns resistiram, continuaram no seu erro, na sua soberba, na sua arrogância. E Samuel falou uma palavra muito forte, né? Deus não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça. É você dizer assim: eu fiz algo errado, mas vou fazer algo bom para compensar, né? Eu cometi esse erro, mas vou fazer essa outra coisa aqui para tentar agradar a Deus. Não, Deus não tem tanto prazer em sacrifício se você não tem uma vida de obediência a Deus, né? Em outras palavras, não adianta você estar no pecado e você tentar fazer algo para driblar, né? Manobrar, não tem como. E Samuel foi bem taxativo. Deus não tem tanto prazer assim em holocaustos quanto na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar, né? E disse outra coisa, né? Rebelião é como o pecado de feitiçaria, e obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Senhor Jesus. Então a rebeldia e a obstinação, né? São coisas assim que você desonra a Deus. Já teve o princípio lá de Lúcifer lá, que se rebelou, né? Então nós temos que ter muito cuidado e ser flexíveis naquilo que Deus ele quer de nós, né? Se Deus pedir para você fazer algo, faça o que Deus pediu para você fazer, né? Porque se você resistir, você está se rebelando contra a vontade de Deus, né? E isso é como um pecado de feitiçaria. Se você continuar obstinado, não tem que ser assim, assim, isso é como um pecado de idolatria. Ó Senhor Jesus. Então Deus rejeitou a Saul e escolheu, fez outra escolha, né? Escolheu Davi. Aqui uma fotozinha de uma série, a gente assistiu o primeiro episódio aqui no local. Se os irmãos quiserem, é muito bom procurar, bem interessante. A Casa de Davi, é o nome do episódio da série. É o capítulo 15. Não, a gente deu 15, né? Vamos ler o capítulo 16, quando Deus escolhe Davi. Capítulo 16. Para que todos possam ler, irmãos. Quem não leu ainda, lê do versículo 1 a 3. 1 Samuel 16, 1 a 3. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Porque não reina sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Envia-te-ei a Jessé e Belmita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo uma novilha e dize: vem para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei que há de fazer, e ungir-me a quem eu te designar. Amém. Então Samuel aqui, ele foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei, o escolhido do Senhor. Versículo 6. Sucedeu que entrando eles, aqui Samuel já estava lá na casa, no jantar lá, né? E começou a apresentação dos filhos de Jessé. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, glória a Deus por isso. E aqui o Senhor escolheu Davi, né? Qual o critério novamente para Deus ter escolhido Davi? Foi a sua capacidade natural? Não foi, né? Davi, fisicamente falando, era o mais, né? Era o menor, né? Fraquinho, né? Franzino, tal, um pastor de ovelhas. Os irmãos já guerreavam e tudo mais, mas tem um segredo aqui, né? Davi, quando estava lá nos pastos, ele fez muitos salmos, muitas poesias bonitas, muitos poemas de adoração, de louvor. Ele botava para fora o que ele estava sentindo. Certamente Davi ele era desprezado entre os irmãos, provavelmente ele era desprezado entre os irmãos, né? E possivelmente pelo pai, porque tem um jantar, o profeta chegou lá e chamou todos os irmãos e menos Davi. Não, esse daí acho que não vai ser escolhido não, né? Olha os ossinhos dele, acho que, né? Mas Deus não vê como nós vemos. Deus vê o interior. Deus vê o coração. E viu que o coração de Davi era um coração que amava o Senhor, que buscava a Deus. E isso era tudo. Deus só precisa disso. Deus não precisa, né, de grandes coisas exteriores. Deus precisa de um coração rendido a Ele, que o ama e que o busca. E Davi tinha isso. E por isso Davi teve grandes sucessos assim na sua vida. Teve erros, mas qual foi o diferencial de Davi para Saul? Davi se arrependia, né? Quando Davi pecou, exceto em um momento ali que ele queria disfarçar o seu erro, né? Deixar oculto aquele pecado ali. Aí Deus amava tanto Davi que Deus enviou o profeta, e depois ali ele também se arrependeu cabalmente. E o Salmo 51, que já são do louvor, mostra ali, né? Senhor, não se afaste de mim, não afaste do Santo Espírito, da tua presença, purifica-me. E vários dias Davi ficou ali realmente chorando na presença de Deus, pedindo perdão. Então Davi, quando pecava, ele não tinha o pecado de obstinação nem de rebelião, como Saul no início estava, né? Pelo contrário, né? Davi ele se humilhava e se arrependia. Então isso é ser, né, segundo o coração de Deus. É quando nós caímos, quando nós pecamos, nós não ficamos duros, mas ficamos maleáveis. Senhor, me perdoe, né, me transforme, traga uma mudança, uma renovação em mim, mas se arrepender de verdade, né? Se arrepender de verdade, e aí o Senhor Jesus, ele consegue realmente nos renovar em sua presença e voltar a nos dar esse desfrute, né? A alegria da salvação. Amém. A alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. Quando você às vezes permanece em algo que não é agradável a Deus, a sua alegria da salvação, ela vai embora, né? Você não tem mais aquela vontade de estar junto com os irmãos, desfrutando. A alegria se dissipa, porque algo está ocultando ali, né? Mas quando você se arrepende e busca o Senhor, a alegria realmente retorna. E é maravilhoso estar na comunhão, a comunhão salva, a comunhão cura, né? Então devemos realmente ter esse viver e procurar sempre que cometemos um erro, irmos até o Senhor Jesus, nos arrependermos, porque Deus ele cuida de nós, né? Amém. E aí Davi, ele foi escolhido por Deus, ele venceu muitas batalhas e teve essa vida de devoção ao Senhor. Vou finalizar passando um vídeo aqui para mostrar que não dependia da capacidade dele, mas ele dependia totalmente de Deus. E após isso os irmãos desfrutam. Senhor Jesus, por que vocês todos se alinham para lutar e ninguém vai me enfrentar? Escolham um homem e mandem ele até mim.
Onde ele está? Ele não pode enfrentar o gigante. Isso é loucura, não. Isso é traição. Eu fiz a minha escolha. E você vai obedecer. Me mandem! Abra o caminho! Impeçam-o! Chame-o de volta! Não. Não vou chamar. Então eu irei. Disse que eu deveria morrer pelo meu rei. Estou pronto. E você? Você destruiu todos nós. Abra o caminho. Por favor, não faça isso. Duvida de mim? Duvido. É impossível. Essa é a diferença entre nós e ele. Davi. Por que você não tem medo? Eu estou com medo. Eu desafio o rei de Israel. Eu desafio o Senhor de Israel. Golias! Saiam da frente! Ele é enxamo. Um tolo vagando por aí nesse calor. Deus me dê essa força. Cada passo, só um passo. Esse é o campeão deles. Isso é uma piada. A raça escrava me insulta como um garoto. Eu pedi por um campeão. Eu pedi por um rei. Eles mandam o rapaz. Talvez o rei realmente tenha enlouquecido. Você vai lutar comigo com um cajado? O que acha que eu sou? Uma ovelha? Que assim seja, garoto. Você vai se tornar vítima da minha ira. Jonatas, onde você estava? Enfrentando uma rebelião por causa dele. Vou entregar sua carne às aves do céu e aos animais da terra. Se ele conseguir, siga-me. Me arranja um cavalo. Você vem a mim com espada, com lança, com dardo. Mas eu vim a você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje, o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu vou te atacar, e vou cortar a sua cabeça. Hoje, vou dar os cadáveres do acampamento dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Então, toda essa multidão saberá que o Senhor não salva com espada e lança, porque a batalha é do Senhor. E Ele entregará vocês em nossas mãos. Você não merece chegar perto de mim.
É só um contexto. Irmão dele. Viu? Você não merece chegar perto de mim. Não vou deixar você morrer pelas mãos dele, Davi. Sinto muito. Aqui. Profeta Samuel. Que você seja preenchido com a coragem de Moisés e com a força de Sansão. Pela minha mãe. Nove horas, né? Falta 10 anos. Traga meu cavalo e minha armadura! Vamos!
Aleluia. Lutem comigo! Tá bom, né? Amém. Amém. Aí por causa do tempo, era essa paz que eu queria mostrar. Os irmãos podem desfrutar. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é sentir o poder de Deus, né, na palavra do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui que nós sabemos que Deus ele tem uma escolha, né? Mas nós não temos que fazer daquilo que Deus nos escolheu para dar ocasião à carne, assim como Saul ele fez. Senhor Jesus. Amém. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. As minhas palavras. Senhor Jesus. Amém. Por quê? Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Misericórdia. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não adianta, nem para a tua altura, porque, Senhor Jesus, o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, Deus vê o coração. Então, aqui o segredo é acreditar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque o que adianta nós recebemos essa palavra, recebemos a autoridade que Deus nos deu, e agora nós vamos nos acovardar, fazer tudo ao contrário, assim como Saul fez. É triste, é muito triste a situação. Por quê? Ele não deu mais ouvido às palavras de Deus. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ela está atento àquilo que Deus incumbiu e confiou nas mãos, ela tem autoridade, ela é bem sucedida e Deus sempre vai capacitar. Mas para isso eu e você precisamos descer. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Amém. Humilhar é nós nos arrependermos. É nós ter um coração de simplicidade, de humildade, para que o poder de Deus venha se manifestar dentro de cada um de nós. Amém. Quando eu falei das palavras, que ele não cumpriu as palavras de Deus, Saul, foi ao contrário de Davi. Senhor Jesus, Amém. Olha, você vem contra mim com flechas, espada, escudo, não sei o que mais lá, mas eu vou contra ti em nome do meu Deus. É Ele que vai me livrar e vai me ajudar a vencer você. Essa confiança, essa humildade, a simplicidade você tem que ter, mas confiar em Deus. Muitos ali, Tiago, rejeitaram aquele rapazinho pequenininho, até começaram a falar coisas negativas no ouvido dele, de Davi. Não vai, Davi, não adianta, está vendo aí a situação? Não vai. Ali era o inimigo soprando no ouvido de Davi. Mas olha que Deus já estava falando com ele. E ele ali foi encorajado pelo poder de Deus. Amém. E ali ele confiou. Não adianta nós servir a Deus se nós não tiver confiança naquilo que Ele nos incumbiu. Se nós não acreditar no poder que Deus ele pode fazer na minha e na sua vida, não vai adiantar. Mas nessa noite, irmão, que o Senhor possa nos levantar como guerreiros, Amém. Soldados, valentes, que não vai denigrir a imagem do nosso Deus. Então vamos aprender com esta palavra. Não adianta eu querer ser mais do que os irmãos, porque se eu querer ser mais do que os irmãos,
Deus vai me abater e me colocar lá embaixo. De uma forma ou de outra. Porque a sabedoria da terra é dela diabólica. Mas a sabedoria lá de Deus, ela é bendita. Ela salva, ela cura. E ela nos dá um norte e uma direção. E você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Amém. Então eu peguei essa palavra. Amém. Eu peguei essa palavra para mim como poder de Deus. Né? Assim, como o mais pequeno da casa de Davi, né? De Saul. Né? E você vê que Davi, o coração dele, ele foi, né? Mais para frente fala lá daquele do aleijado lá que ele... Será que existe alguém de Saul a quem eu posso ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonathan prometeu, de ser fiel à tua casa enquanto eu existir. Então a palavra é fiel. Precisamos ser fiel à casa de Deus, né? Ser fiel a tudo que o Senhor nos colocou na nossa mão. Para que nós possamos ser bem-sucedidos e que nós possamos vencer todas as batalhas. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Já se falando aí, né? Saúl, eu falei aqui o versículo 20. Dizendo do 15, bem de confuso. Então disse Saúl a Samuel: pelo contrário, bem ouvido a voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Sim. E trouxe a Gag, este de Amaleque, e os amalequitas. Senhor Os Jesus. destruí totalmente. Então, aqui ele pensou, né, que estava falando ali, enganando Samuel, né? A Deus segundo Samuel, né? Vê como é o coração do homem, né? Ali o Senhor falou que era para ele matar tudo, né? E ele ainda deixou esse Agag, esse profeta, e disse que tinha matado ali os amalequitas todos, né? Verdade. Senhor Jesus, pedindo ali, né? Do profeta e da Deus. Senhor Jesus, como Deus se irou com Saúl e se arrependeu, né? De ter ungido ele como rei. Verdade. Senhor Jesus, mas como ali o povo, né? Pedindo ali, que não pediu de Samuel, né? O ungido de Deus, o povo não queria, né? Aí era como o Senhor disse: vocês querem esse, eu vou mandar. Senhor Jesus, apesar que não agradou a Deus, né? O versículo aqui, aqui no 14 do 16, que diz assim: tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, quando a pessoa que conhece a Deus sai, não obedece à lei de Deus, aí o Espírito de Deus sai, vê o quê? O Espírito maligno. Então é muito forte essa palavra, né? E sempre, assim, quando eu leio assim, eu fico olhando: Senhor Jesus, ninguém engana a Deus, né? Viu a história de Davi ali, os irmãos dele, estava tudo ali, né? Cada um não se pôr, né? E ali ninguém, até os irmãos não davam nada para Davi. Mas olha, o Senhor escolheu, o Senhor é quem conhece o coração. Então hoje ele é o mesmo Senhor, ele conhece cada coração de cada um de nós. Aquele que tem o coração mais cidado, né, para o Senhor, é aquele que o Senhor vai entregar a batalha. Sim, porque o Senhor conhece a força. Amém. E Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui essa palavra, a escolha de Deus, Senhor Jesus. Amém. É uma série, né? É. Uma série muito, muito rica. Eu não sei se os irmãos gostam de assistir filme. Essas séries eu também não tenho um tempo que eu não assisti, né? Eu não assisto, na verdade. Mas são assim, filmes, séries que também nos ajudam de uma certa forma. Eu não sei como pode ajudar você, mas só eu sentado aqui, vendo ali, né, Senhor Jesus, aquele jovem ali, Senhor Jesus, Amém. Crendo que a vitória iria ser do Senhor, não dele, mas do Senhor. Sim. Então isso também aquece a nossa fé.
Amém. Isso aquece a minha fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. E como muitas outras coisas também eu tenho dito que também aquece também a nossa fé. Né? Como os louvores, como a oração, a palavra, o invocar o nome do Senhor. Então são coisas que nós temos e que nós sabemos que se nós utilizarmos, a nossa fé ela é reavivada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, nós vemos que Deus ele escolheu Samuel, assim também como Deus escolheu Davi. Então Deus ele escolheu esses dois homens. E o irmão Jefferson falou assim: todos pecaram, mas muitos querem, esqueci aqui a palavra, mas querem Relutando, né? relutar, continuar no pecado, continuar no erro, continuar na falha. Então nós vimos que Samuel, ele desobedeceu a Deus. Saul desobedeceu a Deus, desobedeceu aquilo que Deus falou que era para ele fazer. Ele fez totalmente diferente, fez da maneira dele, da maneira que ele achava que era certo, porque ele já estava cheio de si mesmo, né? Já estava com a sua alma corrompida. Então ele fez totalmente diferente do que Deus mandou que ele fizesse. E quando Samuel chegou ali para falar com ele, em nome de Deus, né, em nome do Senhor, ele ainda quis desconversar, né? Falar que obedeceu a Deus. Então ele queria continuar ainda naquele erro que ele havia cometido. Ele queria ainda continuar naquela falha que ele havia cometido. E assim foi. Até que nós vimos que o Espírito do Senhor foi ali retirado dele. Então ele foi destituído, não é isso? De ser rei. Não é isso, senhor não? Verdade. Ele foi destituído, não é isso? De ser rei. Perdeu a confiança de Deus. Senhor Jesus. Mas nós vemos que foi levantado um novo rei. E esse rei foi quem? O rei Davi. O rei Davi. Então o irmão Jefferson falou que ele também não estava livre. E não foi também livre de errar, não é isso? De falhar. Nós vemos que ele também errou. Ele também falhou. Mas ele era diferente, era uma pessoa diferente. Ele agia diferente da pessoa de Saul. Ele errou, mas ele se arrependeu. Ele falhou, mas ele ali diante do Senhor foi buscar consertar o seu erro, né? Consertar a sua falha. Senhor Jesus. Nós vemos que lá na frente as coisas também mudaram. Mas, irmãos, eis aí o coração de arrependimento. Amém. Né? O coração de arrependimento. Senhor Jesus. Amém. Então, olhando por esse lado, irmãos, que nós possamos ter esse coração de arrependimento. Errar, nós também iremos errar. Sim, né? Nós iremos também falhar. Sim. Nós iremos também pecar. Em algum momento da nossa vida. Nós iremos pecar em algo. Senhor Jesus. Amém. Mas nós precisamos, irmãos, lutar para não errar. Nós precisamos lutar para não falhar diante de Deus. Sim. Diante dos irmãos da igreja. Nós precisamos lutar, Senhor Jesus, Amém. para não cair nos erros. Mas se nós, porventura, cairmos nos erros, Sim. em alguma falha, em algum pecado, nós podemos, irmãos, nos arrepender. Amém. Nós podemos nos arrepender. Eu esqueci agora o versículo, mas 1 João, se eu não me engano, capítulo 9, diz que todo que confessar o seu pecado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. de todo o quê? Injustiça. É por aí. Então o Senhor ele é fiel e justo, irmãos, para nos perdoar, para nos purificar. Então que nós possamos ter esse coração de pedir perdão ao Senhor, de se arrepender dos nossos erros que muitas vezes cometemos, como eu disse, das nossas falhas, das nossas imperfeições, que possamos olhar para nós, nos arrepender diante do Senhor, como eu já disse. Amém. E muitas vezes também
quando falharmos, irmãos, com as pessoas, quando falharmos com os irmãos, eis aí também uma oportunidade para nós nos arrependermos, ir até o irmão, ou até os irmãos, sim, até as pessoas, e pedir perdão. Não é isso? Pedir perdão. Senhor Jesus. Amém. Porque é através do perdão que as feridas são curadas. É verdade. Seja a ferida que está no irmão, na pessoa, no familiar, seja quem for, irmãos, ou até a mesma ferida, né, que está em nós. Então que nós possamos ter esse coração. Amém. O coração de não continuar no erro, o coração de não continuar na falha, o coração de não continuar no pecado, Senhor Jesus. Amém. Mas o coração de pedir perdão a Deus, de pedir perdão às pessoas, de pedir perdão aos irmãos, de pedir perdão, seja, irmãos, a quem for. Senhor Jesus. Amém. Então, eu tenho dito até para Ivone, eu não tenho dificuldade. Eu erro no meu casamento, eu falho no meu casamento, mas eu sei pedir perdão. Eu sei pedir perdão, e eu já estou dizendo tudo, né? Pedir perdão. Eu não sei muitas vezes nem pedir desculpa. Eu acho melhor pedir perdão. Senhor Jesus. Então, não é vergonhoso pedir desculpa. Não é vergonhoso pedir perdão. Né? Senhor Jesus. Agora, uma coisa que eu sempre falo também é que essa questão serve para ambos. Não é isso? Serve para ambos. Amém. Se eu errar, se eu falhar, eu preciso ter esse coração, de fato, de pedir perdão. Mas se o outro falhar, se a outra pessoa falhar, ou seja, se ela falhar, se ela errar, ela também precisa ter esse coração de vir até a mim e pedir também perdão. Como eu já falei para ela, não existe desculpa para a gente, não. Para a gente não existe desculpa, para a gente é perdão. Nós aprendemos assim. E precisamos fazer assim. Amém. Então, irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Eu só estou falando. É ou não é? E ainda digo mais, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar. No sofá. Amém. Jesus é o Senhor. Eu só trouxe falando da gente assim, entendeu? Para realmente tocar mais nessa questão. Do perdão. Pode falar, meu irmão. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor, quando Ele chama alguém, sim, Ele unge esse alguém. Verdade. E uma vez ungido, é ungido para sempre. Amém. Davi, ele passou por esse processo, ele cresceu, ele foi até o final, mas ele só reinou quando Saul morreu. Sim. Mesmo Saul, sabendo que Davi já era rei, ele tentou matar Davi várias vezes, para não perder o reinado. Mas ele era ungido de Deus. O reino já não era mais dele, mas o ungido de Deus estava nele. E Davi cuidou daquilo ali e disse que alguém que tirasse a vida de Saul não morria. Porque ele sabia que Saul era um escolhido de Deus, um ungido de Deus. E se nós hoje recebemos esse ungido de Deus em nossa vida, nós precisamos zelar por ele. Amém. E ninguém toma lugar de ninguém sem que Deus assim permita. E para que alguém ocupe o lugar de outro, alguém tem que morrer. O próprio Jesus, tentaram tirar a vida dele várias vezes, porque ouviram que ele era o rei dos judeus que veio para salvar a humanidade. E tentaram matar Jesus várias vezes. Mas o Senhor não tentou matar ninguém. Ele deu a vida pela humanidade. Mas ele também já era rei. Senhor Jesus. Amém. Então veio esse processo, né? E hoje nós vamos ganhar luz em cima dessa questão da coragem. Que os covardes não reinam. Quem reina são os corajosos. E Davi foi um desses. Amém. Um escolhido de coragem. E foi lá e enfrentou o gigante. E esse gigante hoje não é mais as pessoas. Nós sabemos que esse gigante está dentro de cada um de nós. E às vezes a gente tenta lutar com o gigante que está lá fora. O gigante que está lá fora é fácil você vencer. Quero ver você vencer, o gigante está dentro de você.
Eu quero ver eu vencer o gigante que está dentro de mim. Sim. As minhas vontades, a vontade, a vida da alma, o ego. Existe um gigante dentro do outro. Verdade. Só que muita gente quer vencer o gigante do outro. É fácil você vencer. Davi não quis nem saber disso, de vencer o gigante que estava lá fora. Não, o Golias ele venceu, porque é fácil você vencer o gigante lá fora. É fácil. Ninguém teve coragem de fazer isso, Davi pediu e foi porque ele já estava, ele foi ungido de Deus também. Amém. Os outros não tinham ungido de Deus, não foram chamados para isso. Só vai fazer as coisas que agradam a Deus aquele que de fato foi chamado para fazer. Se você não foi chamado para fazer, não tem que fazer. Os outros tinham porte, os irmãos de Davi tinham porte, tinham capacidade, foram treinados para a guerra, mas eles não foram chamados por Deus para ir lá. Se eles fossem, eles morriam. Mesmo que fossem todos, morriam todos. Imagine que só tinha que ser um. Mande um homem aí para cá, por isso mandou um, não foi que fosse muitos. Mas mesmo que fosse todos, ainda morria. Porque não foram chamados para isso. Davi foi chamado para isso. Davi foi realmente o escolhido de Deus para vencer. E através daquele fato, as pessoas já começaram a olhar para ele. Aí os filhos de Saul, né? Começou a querer só andar com ele. Só quer andar com Davi. Onde Davi estava, ele estava lá. É porque Davi venceu qualquer coisa, ele podia vencer também outras coisas. Senhor Jesus, amém. Mas graças a Deus que o Senhor realmente tem olhado para nós. Eu estava vendo aqui Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 4, 18, assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Sim. pelo qual me ungiu. Amém. Então o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. O Senhor amém. E nos apregoou, né? Já deu Senhor Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho. E muitas vezes a gente acha que pregar o Evangelho é sair pelas ruas. Mas, meus irmãos, a melhor maneira de pregar o Evangelho é o testemunho. A melhor maneira de pregar o Evangelho é o testemunho. Como a Bíblia diz, tem uma nuvem de testemunhos sobre cada um de nós. Estão nos observando. Verdade. Eu ganhei muito quando o irmão disse: irmão, tem gente lá fora doido para entrar, mas o seu testemunho impede que ele entre. Tem um bocado de gente fora querendo entrar, mas o nosso testemunho impede que eles entrem. Então que o Senhor realmente mude a nossa história. Senhor Jesus. Que possamos dar testemunho como Davi veio. Amém. Diante daquela multidão, Jesus, ele derrubou o gigante. Então nós, diante das pessoas, precisamos derrubar também o nosso gigante. Amém. Não é o gigante que está fora, mas aquele que está em nós. Verdade. Dessa maneira as pessoas realmente vão ver Amém. a questão da nossa humildade, que muita gente se acha que é, mas na verdade quem vai dizer quem você é Deus. Já são quem diz quem você é Deus. É Deus, Ele Eu sabe. não posso dizer quem você é. Você não pode dizer quem eu sou. Porque você vai ver eu por fora, mas Deus vê o coração. Amém. Então quem vai ver quem somos é Deus. Muitas vezes a gente fica só dizendo fulano de tal, por que fulano de tal, por que fulano de tal. Olha o gigante dos outros, tem que olhar o nosso gigante e derrubar ele. Amém. Dessa maneira as pessoas vão ver em nós Todo dia. o Cristo, esse Espírito ungido de Deus em nós. Amém. E nós vamos de fato também fazer a nossa história. Senhor Jesus, amém.